Título 3º dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo I dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação de direito autoral. Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, pena detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, primeiro se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, pena reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, segundo na mesma pena do primeiro incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa a autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, terceiro se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem forme a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente. Redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, pena reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, quarto o disposto nos primeiro, segundo e terceiro não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhes são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Incluído pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Art. 185, revogado pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, art. 186. Procede-se mediante redação dada pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, e queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184, incluído pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, segunda ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos primeiro e segundo do art. 184, incluído pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, terceira ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público, incluído pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, quarta ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no terceiro do art. 184. Incluído pela Lei nº 10.695, de 1 graus.7.2003, capítulo 2º dos crimes contra o privilégio de invenção. Violação de privilégio de invenção. Art. 187. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Falsa atribuição de privilégio. Art. 188. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho privilegiado. Art. 189. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Falsa declaração de depósito em modelo ou desenho. Art. 190, revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Art. 191.
Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Capítulo 3º dos crimes contra as marcas de indústria e comércio. Violação do direito de marca. Art. 192. Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos. Art. 193. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Marca com falsa indicação de procedência. Art. 194. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Art. 195. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Capítulo 4 dos crimes de concorrência desleal. Concorrência desleal. Art. 196. Revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Título 4 dos crimes contra a organização do trabalho. Atentado contra a liberdade de trabalho. Art. 197, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Segunda, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Art. 198, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Atentado contra a liberdade de associação. Art. 199, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Art. 200, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra coisa, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Art. 201, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Art. 202, invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor, pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Art. 203, frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho, pena, detenção de 1 ano a 2 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Redação dada pela Lei nº 9.777, de 29 de dezembro de 1998. Primeiro, na mesma pena incorre quem, incluído pela Lei nº 9.777, de 1998, obriga ou cuide alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, incluído pela Lei nº 9.777, de 1998. Segunda, impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998, segundo a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Art. 204, frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Art. 205, exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa, pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Aliciamento para o fim de emigração. Art.
206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro. Redação dada pela Lei nº 8.683, de 1993, pena, detenção, de 1 a 3 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 8.683, de 1993, aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional art. 207. Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional, pena, detenção de 1 a 3 anos, e multa. Primeiro incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998, segundo a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Incluído pela Lei nº 9.777, de 1998.